A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, nós vamos fazer análise dessa pregação aqui, que foi do dia de ontem, do dia 15 de novembro de 2023, certo? Quem está pregando aqui é o senhor Luiz Carlos de Viçosa, as mesmas pregações dos últimos meses aqui, que é ludibriando o CCBano com a mensagem da palavra de Deus. O que você vai ver aqui são firulas que ele faz, que não tem efeito algum, quando ele fica falando de graça, de Jesus, mas que o CCBano não sabe o que fazer com isso, né? Eles apenas ouvem e fica por isso mesmo. Agora, a mensagem principal é aquela que diz para o CCBano o que ele tem que fazer. Essa é a mensagem principal. E é essa mensagem que vem aí escondida atrás de toda essa firula que ele faz aí, fingindo que está pregando o evangelho. E a mensagem principal que ele vai passar aqui é: não tenha conhecimento das coisas, não estude a Bíblia. O conhecimento matou o homem, e essa é a mensagem. Por quê? Porque essa é a parte da pregação onde o CCBano, ouvindo, ele vai entender que é assim que ele deve proceder. Ele vai ouvir e falar: opa, peraí, qual é o problema que está sendo apontado nessa pregação? O problema é o conhecimento. O problema é você ter pleno conhecimento. Então eu tenho que ficar longe do conhecimento. E eu tenho que comer da palavra. O que é comer da palavra do CCB? É você ir no culto da CCB e ouvir e fazer tudo o que eles dizem através da pregação. Essa é a mensagem. E eu vou fazer as análises aqui e eu vou mostrar para vocês, né, que está logo aqui no começo, aonde está a manipulação de tudo isso. Por isso que eu chamo esse senhor aqui, ele é um grande sofista, um enganador de primeira linha da congregação cristã no Brasil. E hoje você vai perceber isso, porque eu vou mostrar exatamente aonde está a mentira, o engano dele, e eu vou mostrar na Bíblia por que ele está mentindo, por que ele está distorcendo a palavra de Deus, certo? E aí no final eu coloquei aqui também a oração de agradecimento. Por que é importante eu colocar a oração de agradecimento? Porque na oração de agradecimento você vai ver um CCBano, ancião, e ele vai falar na oração o que foi que ele entendeu da pregação. Entendeu, gente? Você vai ver um CCBano orando, dizendo o que ele entendeu. Ele vai falar o que ele entendeu, ou seja, como que um CCBano absorve esse tipo de pregação. A oração está mais ou menos assim: ajuda nós a ficar firme nessa doutrina, né? Agradecemos por essa palavra que nós acabamos de comer, que é a pregação do Luiz Carlos de Viçosa. Então, na oração final, é interessante que você vê como que um CCBano está absorvendo esse tipo de pregação enganosa. Vamos ouvir aqui então Luiz Carlos de Viçosa no culto do dia 15 de novembro, que foi um feriado de 2023, certo? A pregação que ele está lendo aqui é Colossenses capítulo 2. Você pode ver todas essas informações ali embaixo no rodapé do vídeo, ó, tá? Data, horário, minuto e a leitura, tá? E embaixo tem aqui toda a informação do vídeo, tá? Vamos lá, segue aí. Paulo expõe com muita clareza nas suas cartas, no seu trabalho, no seu ministério, no seu apostolado, uma proposta clara, visível, tangível, a obra maravilhosa de Jesus, que transcende tudo que poderia ser imaginado por qualquer ser humano, visto que a humanidade havia se posta na condição de inimiga de Deus, por causa das más obras que eram praticadas e ainda são, e a condição de inimigo de Deus é plenamente desfavorável em tudo. Primeira enganação é que vocês não percebem, o CCBano não vai perceber. Ele está dizendo aqui que o homem se fez inimigo de Deus por causa de suas más obras. Isso é mentira. As más obras são resultado do que ele fez para ser inimigo de Deus. O homem se fez inimigo de Deus quando Adão e Eva desobedecem o mandamento. Quando eles desobedecem o mandamento, ali ele se fez inimigo, o pecado, então, ele entra e aí o homem se torna mau e aí ele começa a executar más obras. Mas isso aqui tem um motivo para ele falar isso aqui, tá? É porque ele está apontando aqui fazer bem para ser salvo, não fazer o mal para não se tornar inimigo de Deus. Calma que ainda tem um complemento, fica vendo. Porque quem pode resistir ao Senhor? Então, irmãos,
a grande obra maravilhosa realizada por nosso Senhor Jesus é que ele não se reconciliou com Deus. É Deus, na verdade, não se reconciliando com ele mesmo, pelo corpo da sua carne, para fazer uma transformação. Por isso que ele às vezes falava, e a linguagem era forte: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E eles ficavam escandalizados com isso. Esse homem está falando, comer a carne dele, beber do seu sangue. Linguagem forte, né? Mas irmãos, se os irmãos voltarem um pouco no tempo, na nossa memória cristã, nós vamos lembrar no início, quando tudo começou, que a figura também da linguagem era essa daí. Por que Eva morreu? Por que Adão morreu? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque, irmãos, conhecimento, ele tem duas origens. Ou ele vem de Deus, ou vem das trevas. Até o conhecimento humano é uma misericórdia de Deus para a nossa sobrevivência. Agora há conhecimentos que vêm do próprio inimigo, ainda que venha formatado em aparência humana, mas vem dele. Eu vou pausar aqui, tá, gente? Porque eu preciso pausar. Então, primeiro ele está falando que Adão e Eva pecou porque eles obtiveram conhecimento. Ou seja, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que eles pecaram. E aí ele começa a discorrer dizendo que o conhecimento é perigoso, que o conhecimento tem conhecimento que vem do inimigo, e essa falácia toda. Por que ele está falando isso aqui? Está dizendo para o CCBano, fique longe de conhecimento. Só que a argumentação bíblica dele está errada, enganosa e mentirosa. Porque lá, eu peço que você abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, no versículo 19, está falando assim: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então aqui está dizendo claramente que o homem se fez pecador quando desobedece à vontade de Deus. Não é porque comeu o fruto do conhecimento. Ele está usando essa figura de linguagem, comeu do fruto do conhecimento, para poder fazer esta pregação dizendo: irmão, fique longe do conhecimento. Fique longe do conhecimento. Isso aqui é uma mentira cabeluda. E eu também deixo a pergunta aqui para os internautas, os irmãos aqui do canal, os inscritos do canal: aonde que está escrito na Bíblia que o inimigo ele dá conhecimento aos homens? Que esse homem está falando agora que o inimigo ele dá conhecimento aos homens. É o inimigo quem vai lá e dá conhecimento. Pelo que eu sei na Bíblia, tudo provém de Deus, todo conhecimento. O diabo é enganador, ele usa o que tem, não que ele dá, que ele cria conhecimento. Tá? Mais uma enganação desse senhor. Você já deu para entender que tipo de viés que esse homem está levando essa pregação. Gente, esse homem é um enganador de primeira linha. Esse homem é um ludibriador. Você está vendo? Ele abre a Bíblia, vai falando da Bíblia com palavreado. Para quem está ouvindo assim, acha que isso aí é inofensivo, não vai fazer mal. Mas o CCBano, ele vai acatar isso daí como o que eu não devo fazer em toda essa pregação. O que foi que eu aprendi? Ele vai falar: eu entendi nessa pregação que se eu obtiver conhecimento, eu posso morrer. Esse conhecimento pode ser que esteja vindo do adversário. Porque o Luiz Carlos disse que tem conhecimento que vem de Deus, mas tem conhecimento que vem do diabo. Rapaz, isso é grave. Isso é muito grave, usando a Bíblia para poder afastar as pessoas da Bíblia. Vamos ouvir aqui. Segue. E quando a pessoa se alimenta de algum conhecimento, e esse conhecimento entra nele e transforma o seu jeito de ser, se ele transformou para pior, ele vai morrer. Eva e Adão morreram. Não pensem vocês que eles comeram o fruto de uma maçã, porque isso seria ridículo. Não é nada disso. Mas, aqui nem vamos entrar nesse assunto agora. Mas eles se alimentaram de uma proposta, de uma filosofia, que entrou dentro do coração de Adão. Olha aí, ó. Eva e Adão se alimentou de uma proposta, de uma filosofia. Logo a mensagem que ele está falando que é: cuidado com as propostas, cuidado com as filosofias. E eu acabei de falar aqui para vocês, o pecado de Adão e Eva foi desobedecer a Deus. Não tinha proposta, não tinha filosofia nenhuma. Nada, só foram enganados pela serpente, né? Então, esse homem está querendo passar uma mensagem subliminar que você não deve buscar conhecimento
Nenhum. E esse homem aqui gosta de conhecimento, lê livros e vai atrás. Ele é um baita de um hipócrita, enganador. Você pode ver que nas pregações dele, ele usa termos teológicos que não estão na... Ele usa termos e linguagem que muitas vezes não estão contidos na Bíblia. E ele vem com essa conversa furada, dizendo que eles se alimentaram de uma proposta teológica. Cuidado, CCBano, as propostas teológicas. Isso não passa de uma raposa, esse homem. Vamos ouvir. E transformou seu jeito de tal maneira que ele perdeu as prerrogativas de viver. Deixa eu só fazer uma acréscimo. Irmãos, tudo que esse canal faz e outros canais, como o Caminho de Damasco e mais alguns outros que estão aparecendo aí, a nossa única proposta para vocês que estão nos assistindo é que vocês obtenham conhecimento bíblico. É a Bíblia, a palavra. Ninguém está aqui inserindo conhecimentos, né, filosóficos e tal e outras coisas erradas fora da Bíblia. Então o conselho desse homem é diabólico. Ele está tentando dizer a vocês que nós aqui, os críticos, estamos inserindo em vocês conhecimento filosófico e teológico. Ninguém aqui está falando para vocês fazerem ou lerem nada além do que está nas Escrituras Sagradas, a própria Bíblia. E é isso que eu faço aqui. Tá? Então, se orientar vocês a ir ler Bíblia e estudar a palavra de Deus, fazer um curso teológico para compreender a palavra de Deus, está errado, então já não sei mais. Né? Vamos ver aqui. Porque esse alimento foi contaminado. E olha, o que nós mais temos disponível é alimento contaminado. É capaz de instruir, mas junto com a instrução que ele traz, ele envenena a sua própria natureza cristã. Tem muitos alimentos disponíveis aí na internet que tem feito as pessoas conhecer alguma coisa com o prejuízo de perder a sua simplicidade em Cristo. Porque, irmãos... tem muito conhecimento aí na internet com o efeito e o prejuízo da pessoa perder a sua simplicidade e luz. A simplicidade desses homens é ingenuidade. É isso que eles querem dizer. Se você obtiver conhecimento, meu querido, você vai perder a sua ingenuidade, ou seja, você vai parar de acreditar em nós. Porque conhecimento bíblico é isso, tá? A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, tá? Então, o que eles querem? Que você permaneça na ignorância para que você acredite em tudo que ele disser ali em cima da tribuna. Para que ele seja o arauto da verdade, o homem que tem a palavra de Deus na boca dele, e você seja refém desse misticismo que eles criam na congregação cristã no Brasil. Vamos ouvir. Essa figura é forte, o meio da palavra. João viu um anjo que põe um pé na terra, não tem muito tempo, Deus me deu essa palavra. Ele pôs um pé na terra e outro no mar. O senhor falou, ele tinha um livro na mão. O senhor falou com ele, pega o livro na mão dele e come. Ele falou, me dá o livro aqui. Pegou o livro e comeu. Mas ninguém come livro. Há uma figura de linguagem, ele come livros, porque ele estuda muito, né? Mas literalmente ninguém come livros. Porque o livro é para ser absorvido pela leitura. João comeu. É a figura. Porque quando ele come, o que acontece com o alimento? Você come o alimento, o seu organismo absorve o alimento. Assim, aquele que pega a palavra de Deus, seu espírito absorve a palavra de Deus. E ele fica transformado pela palavra. E é uma transformação tão maravilhosa que a nossa natureza humana vai se tornando cada vez mais subjugada à natureza divina. Isso é a transformação. Por isso que Paulo, numa das cartas, ele fala, eu quando vim até vocês, eu não vim com sublimidade de palavras humanas. Eu não fiquei falando palavras bonitas, eu não preparei um discurso para vocês ficarem admirados com a minha intelectualidade. Não. Eu não vim com palavras bonitas para que a vossa fé não se apoiasse em cima de ciência humana. Mas eu vim até vocês com poder e demonstração do Espírito. Porque o Espírito de Deus estava de tal forma presente nele, que as suas obras gritavam a sua vocação apostólica. O lenço dele exorcizava demônio. Já pensaram isso aí? Onde ele passava, os principados, todas as forças da treva, elas rangiam os dentes. E eles tentavam imitar como se fosse uma prática intelectualizada, recitar frases. Vocês lembram? O filho de um principal lá. Eles foram fazer aquilo que Paulo fazia. Pegaram uma pessoa endemoniada e falaram, em nome de Jesus Cristo que Paulo prega, nós esconjuramos, você sai dele. Os espíritos pegaram ele, eram 7. Bateu neles, ainda pegou 2 que não conseguiam correr, arrancou a roupa deles, deixou nu, envergonhado e todo machucado. Sabe por quê? Que os espíritos caídos não têm medo de pessoas que têm conhecimento. Eles têm medo de pessoas que têm Cristo morando dentro deles. Cristo morando dentro de você é um demônio. Olha aqui a enganação. Quer dizer que os espíritos não têm medo de quem tem conhecimento, mas eles têm medo de quem tem Cristo no coração. Aí ele pega uma passagem bíblica que não tem nada a ver sobre isso. Nessa passagem bíblica, alguns judeus
né, que acompanhavam Paulo, mas que ainda não tinham crido, mas eles apenas tentavam expulsar os demônios em nome do Jesus que Paulo prega. Não é, eles não tinham essa vocação de pregar porque eles ainda não criam. Então esse discurso aqui é falso e enganoso. Ele está querendo dizer o que aqui? Que você ter conhecimento não é certo. Isso não basta. Aliás, não é que não basta, ele está tentando diminuir quem tem conhecimento bíblico. Você tem que ter Jesus no coração. Como se em algum momento a gente tivesse dito em algum lugar aqui, coisa que nunca aconteceu, é criar essa dicotomia. Não, aqui você só precisa ter conhecimento, não precisa ter Cristo no coração. Seu mentiroso, você está mentindo para o povo. Você está aqui tentando criar uma falsa ideia de que a gente prega contra o Espírito Santo, contra o poder do Espírito Santo, e a gente diz que apenas conhecimento é suficiente. Não, a Bíblia diz que conhecimento, ele é poder para a salvação. Ele te dá o poder de ser sábio para a salvação. Assim como está escrito na palavra de Deus, em 2 Timóteo, no capítulo 3, e que desde a meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala que o conhecimento das sagradas letras pode te fazer sábio para a salvação. E esse homem está fazendo justamente o contrário. Ele está querendo dizer que o conhecimento pode te afastar da salvação. O conhecimento pode te gerar prejuízos para a salvação. Isso aqui, é um endemoniado, esse homem. Porque quando ele dá esse ensinamento que é perverso, é contrário ao que a Bíblia ensina, ele está fazendo o serviço do diabo, não o serviço para Cristo, certo? Então, fiquem atentos com esse tipo de discurso aqui, enganoso. Agora vamos soltar. Solta aí. Roupas trevas. Agora, a formatação filosófica de qualquer assunto, isso aqui não assusta nenhum dos espíritos caídos. O que nos faz ficar de pé é quando Cristo toma posição em nós, pela palavra. Quando a palavra é absorvida, vai transformando o nosso ser, até que a nossa natureza seja completamente absorvida pela eternidade. É isso que é a proposta de Paulo. Eu me gasto e me deixarei gastar. E ele falava, eu tenho temores, temores por... Isso aqui é blá, 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 blá. Fica falando que isso aqui não tem efeito algum. CCBano não sabe o que é isso. CCBano não prega Cristo. CCBano não ama Cristo. CCBano está nesse culto aqui para ouvir a profetada. E ela vai vir, tá? Eles não conseguem dispensar CCBano sem dar a profetada de cada dia que o CCBano precisa, tá? E você vai ver. Então, isso aqui, esse tipo de pregação que ele faz, falando de Jesus, e que nós temos que amar, e é entranhável do coração, isso é tudo blá, 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 para encher linguiça, porque isso não faz efeito algum, CCBano está totalmente boiando, e ele também faz essa firula só para ludibriar, para quando chegar no momento certo que ele precisa, ele pregar coisas como aqui é a graça, só quem salva é quem está aqui, fique longe de ter conhecimento bíblico, não estude a Bíblia, graça não é favor imerecido e outras lambanças que esse senhor também já falou em cultos anteriores. Vamos ouvir. Dentro, temores por fora. Eu me sinto afligido com alguma coisa, ou temores por dentro, temores por fora. Eu me sinto afligido a todo instante. Por onde eu passo, eu sou enfrentado. Onde eu vou anunciar Jesus Cristo, tem alguém me esperando para me enfrentar. Eu nunca cheguei num lugar onde as pessoas, todo mundo me aceitasse. Eu sou sempre enfrentado. Sério que isso aqui representa o CCBano? Que o CCBano está sempre falando de Cristo e que o CCBano é rejeitado onde ele vai porque ele fala de Cristo, mas que o CCBano vai continuar firme falando de Cristo? Fala a verdade se isso aqui representa o CCB? Fala a verdade se isso aqui não passa de um puro discurso mentiroso, frajuto, enganador? Fala a verdade. Você vai ver a prova na oração. Na oração de agradecimento você vai ver a prova do que eu estou dizendo, se não é o que eu digo agora. Então, observe que esse tipo de discurso que ele fala, não, porque onde eu vou eu falo de Cristo, ele está falando isso agora aqui, agora ele está pregando isso, que é onde vai, o CCBano onde vai, ele fala de Cristo, e aí ele se sente rejeitado porque eles não gostam de ouvir Cristo, mas eu vou continuar falando de Cristo. Mentira, esse homem, ele faz esse discurso falso. Para quem não é da igreja que estiver assistindo, vai achar que esse é o comportamento padrão de todo CCBano. Ou seja, gente que ama Cristo e que fala de Cristo. CCBanos, a maioria,
A maioria, e eu posso chutar um número que eu vou chutar aqui, 98% do CCBano nunca falou de Jesus para ninguém. Para ninguém. Eles falam da CCB. Graça de Deus é CCB. Quando eles vão anunciar o evangelho, que eles falam, vamos anunciar o evangelho para alguém, o anúncio do evangelho é dizer, na minha igreja não tem dízimo, homem senta de um lado, mulher senta do outro, Deus fala cara a cara com você. Não fala de Cristo com ninguém. Isso não passa de uma farsa, o que esse senhor está fazendo aqui. Eu vou voltar alguns segundos só para você ver, né, a pregação fingindo que o CCBano fala de Jesus. Por onde eu passo, eu sou enfrentado. Onde eu vou anunciar Jesus Cristo, tem alguém me esperando para me enfrentar. Eu nunca cheguei num lugar onde as pessoas, todo mundo me aceitasse. Eu sou sempre enfrentado. Mas eu me deixo gastar. Vou me gastar mais ainda. Mas eu vou falar de Jesus enquanto eu viver. Porque eu sei o que me espera. A palavra dele já entrou em mim de tal maneira que já me transformou. E eu já nem sou aquele homem que eu era mais. Aquele homem até está morto. Eu sou um novo homem. E isso que Jesus Cristo quer fazer com você. Você ser uma nova pessoa transformada pela palavra. A palavra vai entrar em você como alimento, cai no seu estômago. Vai ser absorvido. A palavra vai ser absorvida dentro do seu espírito. Até que você vai ser um homem ou mulher absolutamente convertida para a eternidade. Não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer argumentação tola. Você fica balançado, fica em dúvida, desconfiado. Quem já conheceu Jesus, quem já andou nas trilhas, quem já experimentou da virtude no século vindouro, quem já experimentou da boa palavra de Deus, quando ele é balançado, ele fala, as minhas raízes são firmes lá embaixo. Enganação. Quem experimentou as virtudes, que virtude que o CCBano sente? Ou já experimentou? A não ser uma ilusão de uma presença de Deus que eles falam que sente. Ou seja, o camarada fala o que ele gosta de ouvir, isso emociona o coração dele, ele fica emocionado carnalmente e ensinaram para o CCBano que essa emoção que ele sente é a presença de Deus. E aí ele fica refém da pregação destes homens, né? Olha, vamos, segue aí. De balançar os galhos, a raiz não arranca não. Glórias ao Senhor. E por essa palavra tem raiz aqui que vai afundar mais ainda nessa rocha boa. E as suas galhas balançaram, o vento soprou, mas assim diz a palavra de Deus, o vento só sopra os galhos, mas não tira a raiz. A árvore que Deus plantou, ninguém arranca. Essa é a nossa sorte, irmão. Paulo, ele falava, eu quero que sabais o grande combate que eu tenho por vós. Ele não era lutador. Ele não estava na arena. Esse combate dele tem que ser os combates nossos. Não lutarem contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes espirituais. Ele sabia onde o espírito estava atuando, ele percebia onde ele estava atuando, até quando ele estava dissimulado, escamoteado. Você lembra daquela moça que fazia? Olha aqui. O nosso combate não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Olha quem está falando, esse hipócrita que diz que o combate não é mais carnal e processando as pessoas que criticam ele. Eu sou carnal, eu sou um ser humano. Eu sou algo tangível. Este homem aqui, tá vendo a enganação? Ele tá dizendo que o combate deles não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais. Ou seja, nós vamos lutar espiritualmente contra o adversário. Mas esse homem tá aqui, ó, fazendo um discurso, atacando os críticos, falando mal de crítico, como ele já fez isso em diversas pregações anteriores a essa, né? Atacando pastores de outras igrejas, falando mal das outras igrejas, né? Criando aí cartas carregada de palavras e adjetivos pesados até, e vem com essa mentira fazer esse discurso falso. Nós somos os santinhos. A gente nunca falou nada de ninguém, porque a nossa carne, aliás, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Aí agora ele vai fazer menção aqui, ó. Vale lembrar que isso que ele vai falar agora é o que eu tô cansado de falar aqui. A mulher que tinha um espírito de adivinho. Tá vendo como esses homens ficam assistindo o nosso culto aqui, ó? Eu nunca vi eles falar isso. Agora estão falando. Mas por quê? Para tentar reverter, para tentar dizer que somos nós aqui, ou alguma coisa do tipo. Olha aqui, ó. Esse espírito que ele vai mencionar agora é justamente o espírito que opera na CCB. Esse espírito é o chefe da CCB. Esse espírito que ele vai falar agora, que o CCB não diz, Deus falou comigo cara a cara, e não passa de um espírito enganando eles. Ouça aqui. Adivinhação? Você já me deu de pregar isso aqui? Irmão, olha bem as palavras dela. Aquilo engana qualquer um. Aquela mulher tinha um espírito de adivinhação e fazia os seus senhores ficarem ricos. Quando Paulo passava, sabe o que ela falava? Esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Vocês conseguem achar defeito nessa palavra? Não é confissão genuína, mas o dolo. É ele fazendo essa confissão para Paulo carimbar e ele continuar enganando aquele povo. Uma hora o Espírito de Deus tomou Paulo, vai tomar você também, viu? Vai tomar você também. Tomou Paulo e falou assim, em nome de Jesus Cristo, sai dela.
Nunca mais ele adivinhou. Quiseram prender e matar Paulo porque o lucro foi embora, porque lucro que o inferno dá não presta. Tá vendo aqui? A mesma coisa que acontece na CCB. Esse espírito de adivinhação que ele acabou de falar que engana muitos povos, muita gente. Porque o que eles falam lá cumpre, ou seja, eles adivinham mesmo de verdade e aí as pessoas ficam presas nesse engano pro resto da vida. Tá aqui, ó. O seu próprio ancião, né? Deus tá pondo na boca dele agora aí o próprio juízo. Só não acorda quem não quer. Para ninguém. Lucro recebeu aquele povo ali. E aquela mulher recebeu a sorte de ficar livre da opressão das trevas. Você que conhece o Senhor, se a palavra de Deus começar a encontrar cada vez mais espaço em você, nenhum espírito estranho vai te enganar. Que olha, ele é especialista na arte do engano. Ele é um camaleão. Ele tem uma roupa para cada estação. Ele tem um prato para cada cultura. Ele tem um diálogo para cada padrão de conhecimento. Ele conversa com alto padrão intelectual. Gente, agora vai ser 5 minutos de blá, 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 blá e profetada, tá? De uma linguagem, e conversa com o outro, lá embaixo em outra. Ele tem um quitute para cada prazer, mas tudo envenenado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra dele é verdadeira. A luz dele brilha nas trevas. Por isso, não se faça prisioneiro de filosofias humanas. Tudo que você ouvir tem uma regra prática. Pergunta para a Bíblia. Pergunta para a Bíblia. Ó Bíblia, o que estão me ensinando? Tá certo, a Bíblia fala, tá errado. Eu não quero mais aprender com você. Eu tenho a Bíblia para responder para mim. Pergunta para a Bíblia. Confere. Ah, meu Deus, quanta mentira. Como se o CCB não tivesse esse prazer de tirar suas dúvidas na Bíblia. Ah, eu tô na dúvida, eu vou pra Bíblia, eu vou procurar na Bíblia. Um baita de uma enganação. Você, CCBano, que tá assistindo aqui, sabe que eu não tô mentindo, e que quem tá mentindo é o seu ancião, né? O CCBano, quando precisa saber algo a mais, tirar alguma dúvida, onde ele vai? Corre pra CCB buscar a tal palavra. Né? Isso aqui é discurso, é aquele ditado, né? Discurso para inglês ver. É isso, não passa disso. Agora vamos ver o blá, 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 blá. Eu vou até pular, gente, aqui, ó, tá? Porque é 5 minutos de falação e blablação. Eu tô pulando. Eu vou deixar só o finalzinho, que é para vocês verem que eu não tô exagerando, ó. Profetada que Deus vai dar, Deus vai fazer na vida de CCBano, vou entrar e vou dar, vou entregar, vou virar, vou fazer na sua vida, vou resolver todos os seus problemas. Tudo isso aqui que ele está falando é antibíblico. Isso aqui é o diabo puro na boca desse homem, gerando falsas esperanças no povo. Na última oração você vai molhar o seu paletó, a sua roupinha, a sua cara. Você vai molhar hoje, você vai chorar porque o coração de Deus vai bater dentro do seu coração. Glórias ao Senhor. Hoje é um dia de encontro. O Senhor te esperava que você não sabia. Você que está escutando essa pregação longe daqui, o Senhor te pega aí também. É dia de encontro. Numa terra de grandes desencontros, hoje é dia de encontro. Numa terra de desafetos, hoje é dia de afeto. Numa terra sem amor, hoje é dia de amor. Numa terra onde se separa, hoje é dia de se juntar. Eu vou juntar você com aquele que foi embora. Tem casal que separou, vai reatar aquela quebra que foi lá atrás. O Senhor vai reconstruir seu casamento, vai. Vai. E aí eles usam esses, como é que fala? Esses ditado popular para poder fazer firula, para dizer que Deus vai resolver o problema da vida do CCBano. Deus vai resolver problema de casamento, de dívida, prestação de carro atrasada, realizar desejo do coração do CCBano. Talvez seja uma festa de 15 anos para minha filha, eu estou sem condição de pagar. Deus vai fazer tudo isso aí. E aí ele vem, sabe, com aqueles palavreados pronto. Hoje, nessa terra de desencontro, Deus vai preparar encontro. Nessa terra de desamor, Deus vai preparar amor. Aí fica fazendo esse discurso bonito, com esse tipo de rima aí. Tudo isso, gente, para manter o povo no engano. Deus não mandou ele falar nada disso. Deus não mandou ele prometer nada disso. Estes homens estão fritos quando eles morrerem. Principalmente esse Luiz Carlos de Viçosa, ele acha que não tem nada demais ele mentindo do jeito que ele está mentindo aí. E o pior, não é uma mentira comum, igual a minha, igual a de qualquer outro que mente em seu próprio nome. Quando eu vou fazer alguma coisa, que eu quero alguma coisa, ele está mentindo em nome de Deus, ele está usando o nome de Deus e usando as escrituras para mentir para as pessoas. Mas quanto a isso que esse homem diz, eu vou ler uma passagem da palavra de Deus que diz assim: Jesus Cristo falou o seguinte, que é o resultado da condenação desses homens aqui. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Então aqui o próprio Senhor Jesus Cristo está falando, vocês vão dar conta de cada palavra ociosa, ou seja, palavra ociosa são palavras que Deus não mandou você falar. São coisas que você disse de você mesmo. Vocês vão dar conta de cada uma dessas
palavras. Segue aí, vamos ver. Glórias ao Senhor. Irmãos, a graça de Deus não é filosofia. Pode fazer o discurso que quiser, pode falar da gente o tanto que quiser, mas a graça de Deus é a vivência com Deus. É a palavra que entra, transforma, mexe e faz uma criancinha, como eu vi que num batismo, uma criancinha chegou aqui. Vou dar, olha aqui, presta atenção. Isso aqui é um jeito velado de atacar a palavra graça, favor e merecido. Ele não teve coragem de falar de novo. Ele falou assim, graça de Deus, irmão, não é essa filosofia. Ou seja, não é esse negócio de ficar usando esses termos aí, favor e merecido. Aí ele fala, graça de Deus é vivência. Da onde ele tirou isso? De onde ele tirou que graça é vivência? Você prestou atenção na sutileza desse homem? Graça não é filosofia. Ou seja, esse termo que anda usando aí, graça, não, graça é vivência. Graça é você viver, é você sentir, é você bababá, porque esse homem ele está relutante, não quer mais assumir ou dizer que graça é favor e merecido. Por quê? Porque quando ele disser que graça é favor e merecido, isso vai implodir o sistema CCBano. Ele percebeu isso e falou assim, nós não podemos mais dizer que graça é favor e merecido, porque se for, não precisa das nossas obras, logo a CCB vai falir. Porque a gente precisa alimentar no coração desse povo que graça é o que você faz, não é o que você recebeu de Deus. Vamos ouvir. Eu quero batizar, menininho pequenininho, porque não pode ser menino, não pode batizar pequenininho, ele não tem dom de livro, não tem, mas eu quero batizar. Levar ele pra fora, voltou falando menino e desceu aqui, ó. Ninguém segura, quando Deus pega alguém, ninguém pega ele mais. E Deus pegou você, o inimigo não tirou de você, mas o que tem a ver isso com graça que você estava dizendo? Você viu que eles pulam do assunto pro outro assim, para não dar muita explicação? Essa frase era assim, ele estava falando assim, não, irmão, graça não é essa filosofia não, graça é vivência. E aí o menininho veio aqui batizar, ele disse língua e tal, entrou na água, é isso aí que é graça. Ou seja, a própria frase desse homem é sem nexo. Por que é sem nexo? Porque é mentirosa, é enganosa. Ele sabe as respostas que estão na Bíblia, mas ele não pode usar as palavras da Bíblia. Ele precisa criar as próprias palavras dele para continuar enganando as pessoas. Ou seja, de olho antes, não vai te pegar. Não vai te pegar. Glórias a Jesus. Hoje desce um escudo de proteção aqui. As setas que vêm contra você vão bater no escudo eterno, não vão te pegar. Ai, que lindo. Vai chegar e bater no escudo do eterno e não vão te pegar. Ou seja, mais uma vez prometendo uma segurança que não existe. Porque os apóstolos sofreram, foram perseguidos, fizeram um monte de coisa errada com eles e nada disso foi evitado, porque convém que a gente padeça por amor de Jesus Cristo. Mas segundo a pregação desses homens, eles estão ensinando aí agora que nada vai chegar na tenda do CCBano, porque Deus vai colocar um escudo. Agora a gente vai ouvir aqui, pessoal, a oração, que é porque já está no final, eu não vou ficar esperando esse senhor continuar com essas mentiras dele, com essas enganações. Então a gente vai ouvir agora a oração que foi feita. Aqui eu quero que vocês prestem atenção, que isso aqui é um CCBano que está sentado no banco e ouvindo essa pregação. Vamos ver o que foi que um CCBano nato aprendeu? O que foi que ele guardou nessa pregação? Para mim provar para você que o discurso desse homem é enganoso. Ele sabe usar as palavras adequadas para passar uma mensagem em segundo plano. Em primeiro plano, a enganação para todos que estão fora. Aqui nós amamos Jesus, a gente pega Jesus, as pessoas rejeitam a nossa pregação, mas nós insistimos em pregar Jesus, que foi o que ele tentou dizer aí, né? E agora você vai ver a mensagem subliminar que está sendo passada em segundo plano, que é: não saia daqui de dentro, fique longe de conhecimento, né? Graça é tudo que você faz aqui dentro, não é o favor que Jesus fez. Essa é a mensagem de segundo plano que o CCBano está acatando muito bem. Agora é a hora de vocês me colocar em prova real, né? Vamos ver a oração deste ancião, que é um CCBano, acabou de chegar ali. Vamos ouvir o que ele entendeu nessa pregação. Glória a Deus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Eterno Deus e bom Pai Celeste, Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te damos graças a ti, Senhor, por mais esse santo culto maravilhoso, em que tu, pela tua bondade, tem falado com as nossas almas. Agradecemos. Primeiro ponto, ele está agradecendo porque Deus tem falado com as almas deles.
através da leitura bíblica? Não. Para o CCBano, falar com a alma deles é a profetada da tribuna. Tá? Isso aqui só para deixar claro, ok? Vamos pela oração que tu desse ao teu servo, Senhor, onde apresentou todas as nossas necessidades. E cremos de todo o nosso coração que a oração do teu filho tem chegado aos céus, bendito seja o teu nome, porque recebemos de ti a resposta pela tua santa e viva palavra. E que palavra, Senhor, aleluia, como alegrou as nossas almas. O que nós pedimos de coração é que faz com que nós todos que estamos aqui em todo lugar também possa aceitá-la como infalível palavra de Deus. Prestou atenção? Ajuda e faça com que nós possamos aceitar toda essa palavra. O que foi pregado aqui, irmão, para eles é a infalível palavra de Deus. Ele não está falando da Bíblia, ele está falando do discurso. O discurso daqui de dentro, esse discurso que foi falado aqui hoje, irmão, né? Ele está falando assim: Senhor, faça com que isso seja a infalível palavra de Deus. Cara, é absurdo. Eu vou até voltar 5 segundos aqui para vocês verem, né, que eu não estou exagerando. Nós todos que estamos aqui em todo lugar também possa aceitá-la como infalível palavra de Deus. E nós ouvimos aqui, aleluia, que tu podes tomar todo o espaço que há em nós. E queremos que aconteça isso, Senhor. Não deixa espaço vago em nenhum de nós, mas que tu possa habitar em toda a nossa vida, em todo o nosso ser. E acreditamos que hoje aqui e em todo o nosso continente, onde tiver um servo teu, aleluia, ele vai dizer: as minhas raízes aprofundaram mais nessa doutrina. Prestou atenção? Aonde as raízes dele ficou cada vez mais firme? Foi em Cristo? Não foi em Cristo. O ancião ludibriador, o Luiz Carlos Viçosa, ele usa o nome de Jesus aqui e tal, mas isso é só pano de fundo. Ele sabe a mensagem que está passando. Está aqui o CCBano dizendo, ó, a nossa raiz está cada vez mais funda nessa doutrina, que significa funda na CCB. Observou que isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Eu vou voltar aqui para vocês assistir, ouvir de novo, ó. Ouça aqui. Ó, raízes cada vez mais funda na CCB. Acreditamos que hoje aqui e em todo o nosso continente, onde tiver um servo teu, aleluia, ele vai dizer: as minhas raízes aprofundaram mais nessa doutrina. Aleluia, glória ao teu nome. Que tu, Senhor, que é o cabeça dessa obra, que tem nos ensinado, nos ajudado, não deixa, pelo amor do teu nome, aleluia, que nada de mal venha acontecer a cada um de nós, mas que possamos, de acordo com os conselhos, com as advertências que ouvimos aqui nesta tarde, possamos, bendito seja o teu nome, aleluia, aleluia, resistir, Senhor, às falsas doutrinas, aleluia, aos falsos mestres, aos falsos conselhos, e seguir o que ouvimos aqui, aleluia, para poder passar dessa vida para outra vida. Olha aqui, ó. Você viu? Nos ajude a resistir às falsas doutrinas, aos falsos mestres, para que a gente possa, com todos esses conselhos, passar daqui para outra vida. Eles estão atribuindo a salvação a acatar os conselhos do Luiz Carlos de Viçosa, que diga-se de passagem, como eu mostrei aqui para vocês em análise, que é um discurso, como é que eu posso dizer, enganoso, desviado da palavra. Quando ele diz que Adão e Eva pecou porque adquiriu conhecimento. Meu Deus. O próprio texto bíblico em vários lugares fala, né, que foi a desobediência, foi desobedecer a ordem de Deus quem fez com que Adão e Eva pecasse e caísse, né? Vamos ouvir o restante da oração desse CCBano aí. Uma vida eterna no céu, por isso agradecemos pela palavra que tu mandou, aleluia, e ajuda-nos, bom Pai, que cada árvore que esteja aqui, aleluia, possa aprofundar mais pela palavra que tu mandou, no conhecimento, na sabedoria, na firmeza, aleluia, que não possa cair, e junto nós, apesar da hora. Aqui, ó, agradeço a nós pela palavra que tu mandou. Isso deixa claro para o CCBano que palavra de Deus para o CCBano é o que eles pregam na tribuna, não é Bíblia. Tá? Então ele está pedindo firmeza em todo o discurso do Viçosa. Senhor, não nos dá firmeza em todo o discurso do Viçosa, Senhor. Para a gente ficar no discurso do Viçosa. Porque é o discurso do Viçosa, Senhor, quem vai nos levar para o céu. Ou seja, hora de agradecimento te pedimos, firma nós nessa graça maravilhosa. Não tem... Aí, ó.
firma nós nessa graça maravilhosa, você já entendeu que é a CCB. Primeiro ele falou que nossas raízes está cada vez mais funda nessa doutrina, e quando ele fala nessa doutrina, ele está apontando para a Congregação Cristã no Brasil. E agora, mais uma vez, a graça maravilhosa que é a Congregação Cristã no Brasil. Isso aí todo mundo sabe. Vamos ver. Deixa essa árvore cair. Tu mandou a palavra hoje, Senhor. Às vezes alguém estava até pendendo por estar aqui. Bom é estarmos aqui. Às vezes alguém está passando um momento amargo, como ouvimos pela palavra. Engoliu um livro. Aí, ó. Agora é hora da profetada. Na oração também tem. Ele vai agradecer a profetada. Alguém entrou triste, alguém entrou vazio, mas vai sair cheio, vai ser transformado. É aquela coisa de sempre. Às vezes acha até difícil, Senhor, aleluia, porque era muito amargo. Às vezes acha até difícil, Senhor, aleluia, porque era muito amargo. A vida está amarga, a vida está difícil, mas acreditamos que Tu vai transformar a nossa vida na Tua presença, numa vida doce. Por isso, se tem alguém que está oprimido aqui hoje, ou em outros lugares, que ouviu essa palavra, vai lá, Senhor, pelo amor do Teu nome, com a Tua presença, e alegra essa alma. Começa hoje uma transformação na nossa vida, aleluia, glorificamos a Ti por isso, pelo que ouvimos, e podemos sair daqui dizendo, só Deus salva as nossas almas, aleluia, glorificamos a Ti por tudo, a força que Tu desse, ao Teu servo na presidência, aleluia, nas orações, ajuda e guarda-nos, aleluia, que possamos, aleluia, nos retornar para as nossas casas felizes, pela grande preparação. Você viu? Voltar para casa feliz pela grande preparação. Qual que é a grande preparação? Eles poder estar lá dentro da CCB. Não fala de Jesus em momento algum, não fala do Evangelho, não pede perdão pelo pecado, não fala, ou seja, é uma oração religiosa, uma oração religiosa apontando para a CCB. Diga-se de passagem, mais uma vez, tudo isso é resultado da pregação do Viçosa. Este ancião Viçosa, com os outros anciões do Brás, com certeza, estes homens já estão no inferno. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Vamos ver. Aleluia, sabemos que a palavra ainda está trabalhando no nosso coração. Que possamos remoer essa palavra. Tudo que ouvimos aqui, aleluia, que possamos remoer. E acreditamos que ela vai fazer efeito nos nossos caminhos. Graças te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus, que é bendito em eterno. Bom, graças a Deus, terminou. Fica o alerta para vocês. Como eu já falei, Luiz Carlos de Viçosa é o mais esperto de todos eles, certo? Esse cara é um ludibriador, ele usa a Bíblia, a Escritura, ele fala de Jesus, mas nós que somos CCBanos aqui, que eu já falei para vocês, né, que a mensagem principal é aquela que está sendo passada em segundo plano, tá? E eu acabei de mostrar para você o resultado no próprio culto, quando sobe um CCBano para fazer a oração de agradecimento, você vê nessa oração aí o que foi que gerou essa pregação do Viçosa. Mais idolatria, mais devoção a CCB e homens leigos, sem conhecimento algum de evangelho, agradecendo por um discurso humano, não pela palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada. É isso aí, tá? Lamentável, mas isso é fato. Não tem discussão contra fato. Deus abençoe, fiquem todas na paz do Senhor Jesus.